Bem, irmãos, nós vamos orar mais uma vez e depois daremos início à meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pelo tempo de louvor que o Senhor nos concedeu, o privilégio de podermos Te adorar e assim, ó Pai, prepararmos o nosso espírito para receber a Tua palavra. Pedimos ao Senhor sabedoria e entendimento da Tua palavra e também obediência, para que possamos fazer a Tua vontade para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos estudar sobre o poder de Deus. Nós temos feito uma série de estudos sobre a pessoa de Deus, estudando algumas características de Deus, alguns atributos de Deus, para que possamos estar mais firmes e convictos daquele Deus em que nós cremos, possamos conhecer melhor Deus e assim podermos nos relacionar melhor com Ele também. Precisamos conhecer cada dia mais ao Senhor, saber quem Ele realmente é. Se quiserem acender essas luzes aí, bem aí o interruptorzinho, pertinho da janela. Eu não acendi porque é branca e podia dar besouro e juntar muito, né? Mas eu não sei se nem tá tendo besouro aí, mas se quiser acender, viu? Bem aí. Então vamos estudar sobre o poder de Deus. Então deixei lá em cima destacado o tema, para a gente ficar lembrando, do tema, é o poder de Deus. E aqui são os tópicos que vamos estudar em azul, certo? O poder de Deus é um de seus atributos e a referência bíblica que nós baseamos essa nossa crença, vamos dizer assim, nesses tópicos. Salmo 62:11 diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então o poder é um dos atributos do Senhor. Nós até sabemos que Deus ele é onipotente, que isso quer dizer que ele tem todo o poder, que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem poder para tudo. Deus ele tem poder para parar a pandemia? Sim ou não? Sim, por que ele não para? Aí vem as indagações, E aí muita gente pode gerar muita especulação. Nós vamos ver um versículo lá na frente, eu não vou adiantar, só para vocês perceberem como é bem interessante, que nós precisamos reconhecer quem somos, precisamos reconhecer quem Deus é, para colocarmos cada coisa no seu lugar. E aí só adiantando, por que Deus não para a pandemia? Porque Ele não quer, Simples assim. Irmão, mas é só isso, não tem nada a mais? Creio eu que tem mais ensinamentos por trás disso. Por que Deus não para a pandemia se Ele tem todo o poder? Porque Ele quer ensinar a humanidade a depender dEle. Esse é o propósito que eu creio no final das contas, por trás dessa pandemia. O que é que essa pandemia quer ensinar tanto? Que nós temos que procurar aprender em tudo o que acontece em nossas vidas. E a pandemia é o assunto do momento. Só se fala em pandemia. E nós precisamos tirar lições para nossas vidas. Por que essa pandemia? Por que não para? Se Deus é tão poderoso, por que Ele não para essa pandemia? Pode muitas pessoas perguntarem isso, E eu estou dando a resposta. Porque Ele quer que mais pessoas se aproximem dEle. É simples assim. Se não tivesse essa pandemia, será que tinha tanta gente buscando a Deus? Será que tinha tanta gente parando mais para refletir na vida? Não tinha, Porque o mundo vinha desenfreado no pecado. E aí a pandemia veio e deu uma freada para o ser humano refletir um pouco mais na vida. A Bíblia até diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa onde há festa. Por quê? Porque onde há luto as pessoas meditam sobre a eternidade de suas almas. Eita, essa pessoa próxima de nós morreu. E se fosse eu? Será que eu estaria pronto para morrer? Então esse tipo de reflexão é o que Deus quer proporcionar ao ser humano com a pandemia. Não estou dizendo que foi Deus que instalou a pandemia, certo? Porque aí nós temos que saber diferenciar isso. Como não é o nosso tema, nós não vamos aprofundar nisso. Mas só um parênteses para vocês perceberem. Aquelas atrocidades que aconteceram na vida de Jó, foi Deus que implantou na vida de Jó ou Deus permitiu? Deus permitiu, Então a pandemia é do mesmo jeito. Não foi Deus que implantou a pandemia. Deus permitiu que ela fosse implantada. Certo?
com o propósito de ensinar a humanidade que ela precisa de Deus, precisa se voltar para Deus, porque nós não temos poder para nos defender nem de um vírus que é invisível, né? A gente não consegue nem ver. Cadê o vírus? Ninguém vê, né? Então, para nós percebermos como nós somos fracos e frágeis, se não for Deus para nos livrar, não tem quem livre, né? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, não é assim? Então precisamos conhecer um pouco melhor o nosso Deus para realmente reconhecermos que Ele não perdeu o controle da situação. Ele está no controle, só que Ele tem o tempo para todas as coisas. A Bíblia diz, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, o poder pertence a Deus, Ele tem todo o poder. E o poder de Deus ele é expressado pela sua voz. Salmo 29, versículo 3 ao 5 diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. É como trovão, né? Troveja o Deus da glória. Olha, a voz do Senhor é como trovão. Você já pensou quando cai aquele raio assim bem próximo de casa, que a gente vê aquele clarão dentro de casa, e o trovão depois? Não é bonito, né? No estraladozão. Quando eu ouço aqueles trovões, eu lembro da voz de Deus. Ninguém já pensou? Quando nós estivermos ouvindo a voz de Deus assim? É de estremecer, não é? A voz do Senhor é poderosa. Se Deus falar, nós trememos. Eu fico admirado às vezes quando a pessoa às vezes diz assim: rapaz, eu ouvi a voz de Deus. Você está normal ainda? Você viu a voz de Deus e nada assim sobrenatural aconteceu em você? Você está do mesmo jeito? Estou. Rapaz, é meio duvidoso aí se foi realmente a voz de Deus. Porque Paulo, quando ainda era Saulo, que estava no caminho de Damasco, que teve uma visão celestial, o que foi que aconteceu com ele? Passou 3 dias cego, não foi? Quando Isaías teve aquela visão assim teofânica do Senhor, ele disse: ai de mim, estou perdido, não é? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se achava indigno de estar naquela presença gloriosa. O povo de Israel que queria: Moisés, só tu fala com Deus, nós também podemos, é? Quando Deus realmente se demonstrou para eles, foi que eles disseram: não, vai tu, né? Senão nós pereceremos. Deus, irmãos, não é brincadeira. Não é dizer assim: eu vi Deus falou comigo. Você está normal ainda? Eu tenho minhas dúvidas se foi realmente Deus. Tenho minhas dúvidas, porque Deus não é brincadeira não. Se Ele falar, a coisa é séria. Então, muito cuidado com isso. A voz do Senhor troveja, não é? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Ela é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Quebra os cedros e despedaça os cedros do Líbano. Cuidado, porque o Senhor não é brincadeira. Vocês lembram de algumas pessoas que zombaram de Deus aqui nessa terra? O que foi que aconteceu com eles? Lembra? Tem até, acho que tem um vídeo aí nas internets que fala de algumas pessoas que zombaram de Deus. E o fim deles foi trágico, certo? Não vou detalhar aqui, mas vocês já devem até conhecer esse vídeo. O poder de Deus é expressado pelo seu dedo. Êxodo 8:17 até o 19 diz: fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém, não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Aqui é uma das pragas que Deus enviou lá no Egito, né? Versículo 19 diz: então disseram os magos a Faraó. Olha, os próprios magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Deus fez algo que os magos do Egito não conseguiram fazer. Eles conseguiram fazer algumas coisas ainda, né? Não me lembro se foram 2 ou 3 das pragas os magos conseguiram fazer, mas depois foram 10, né?
Eles não conseguiram fazer nem a metade. Para você perceber o poder de Deus como é grande. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não o ouviu como o Senhor tinha dito. Salmo 8, verso 3 diz: Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Então, obra do dedo de Deus, os céus, a lua e as estrelas. A criação é obra do Senhor. O poder de Deus é expressado pela sua mão também. Êxodo 9, verso 1 ao 3, Isaías 48, 13. Diz assim, Êxodo 9 e 1. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então a mão do Senhor castigaria o povo egípcio, se eles não deixassem o povo de Israel sair de lá. E vocês sabem da história, né? Que Faraó resistiu até a 10ª praga. A 10ª praga, Deus matou todos os primogênitos do Egito, desde os animais até os primogênitos dos seres humanos também. Então, mostrando aí o poder de Deus, que a mão do Senhor é poderosa. Isaías 48, 13 diz: Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se aparecerão juntos. A mão do Senhor fundou a terra. Ele criou todas as coisas pelo seu braço, a sua mão, o seu poder. O poder de Deus também é expressado pelo seu braço. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Achei bem interessante essa expressão, desnudou o seu braço. Dá a ideia de desnudar, ou seja, desvendar, mostrar o braço, não é assim? Ele mostrou o seu braço, a ação do seu poder, e o que é que vai acontecer com os confins da terra? Verão a salvação. Deus agiu com o seu poder e os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Mostrando aí o poder de Deus é tão grande que ele, com a sua mão, ele pôde providenciar toda a salvação para o ser humano, por causa do poder que ele tem. O poder de Deus também ele é eficaz. Isaías 43 e 13 diz: Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Observem que o poder de Deus ele é eficaz, ou seja, ele age, acontece e não há quem impeça. Quando ele quer fazer algo, não tem ninguém que possa impedir Deus de agir. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus quisesse parar a pandemia, quem poderia impedir? Ninguém. E aí, repito, né? Por que ele não para? Porque não chegou o tempo. Podemos usar essa expressão. Não chegou o tempo ainda. Quando chegar o tempo, Deus vai agir e ninguém vai impedir. Essa é uma pergunta que já vem a resposta implícita. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus, porque o poder dele é eficaz. Ele pode fazer tudo a qualquer hora, no tempo que ele quiser. E algumas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento ou por rebeldia mesmo, se revoltam contra Deus. Ah, mas então se Deus pode agir, por que ele não faz? Por que ele deixa a gente sofrer assim e tal, né? Aí eu te pergunto, se Deus, pelo seu amor, permitiu o sofrimento do seu próprio Filho para resgatar miseráveis pecadores como nós, por que ele não permite um sofrimentozinho para nós nos aproximarmos mais dele, reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz? Vocês estão entendendo? Onde é que Deus quer chegar? Quem é o nosso Deus? Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Então, às vezes, ele permite algumas coisas assim, também demonstrando o seu amor. Lembro que uma época lá no
no deserto, Deus castigou o povo judeu com serpentes? Lembra? Mas por quê? Porque Deus é ruim? Era? Quem era que estava murmurando, reclamando? Não era o povo judeu? Então Deus mandou disciplina sobre o povo para que eles se quebrantassem, se arrependessem e passassem a ser mais gratos. Lembra do desafio que eu fiz ontem no culto de oração? Lembram? Não vou pedir para levantar a mão quem fez, né? Mas vou só repetir. Eu fiz um desafio ontem no culto de oração para que vocês tirassem um tempo de oração só para agradecer a Deus. Não pedir nada. Senhor, não vou te pedir nada nessa oração. Vou só te agradecer. Lembrar de tudo que Deus fez na sua vida, desde a infância até hoje. E agradeça a Deus. Faça uma retrospectiva e observe as bênçãos de Deus na sua vida. Tudo que Deus já fez por você. E aí reflita se realmente nós temos razão ao murmurarmos, ao reclamarmos. Se nós formos sinceros, nós que eu estou falando, é toda a raça humana, se ela fosse sincera, parasse para refletir no que Deus já fez por ela, eles não reclamariam, não murmurariam contra Deus, em nenhum momento. Se nós pararmos para refletir o que Deus já fez em nossa vida, era só gratidão. Nós teríamos até vergonha de pedir alguma coisa a Deus. Senhor, eu tenho até vergonha de te pedir, Senhor, porque o Senhor já tem me dado tantas bênçãos. Não estou dizendo que é proibido pedir a Deus, não, certo? Mas se nós pararmos mais para agradecer e lembrar do que Deus fez por nós, nós teríamos às vezes vergonha de pedir. Senhor, eu vou te pedir aqui mais uma vezinha, mas Senhor, eu sei que o Senhor tem me dado tanto já, né? Mas eu vou te pedir mais uma coisinha, Senhor. Não leva mal, não. Porque Deus já tem nos abençoado tanto, irmãos, tanto, que nós só temos gratidão. Gratidão. Irmão, cite aí uma bênção que Deus deu. Jesus Cristo. Quer uma bênção maior do que essa que Ele nos deu? O próprio Filho dele, para dar a vida por nós, para nos proporcionar a salvação, a entrada no céu. Quer uma bênção maior do que essa? Essa é a maior de todas. As outras bênçãos que Deus nos dá é saldo, não é? Vamos assim, são adereços. Mas a bênção principal é a salvação. Já temos motivo de sobra para agradecer a Deus. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz. Sofreu um sofrimento que nenhum de nós aqui queríamos passar por ninguém. Olhe lá se quiséssemos passar por um filho. Olhe lá. Passar todo aquele sofrimento que Jesus passou, até por um filho. Olhe lá se tivéssemos coragem. E Deus deu o seu Filho para sofrer por pecadores, que não queriam nada com Ele. Esse é o nosso Deus. O poder de Deus é eterno. Isaías 26:4 diz: confiai no Senhor perpetuamente. Por quê? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A rocha, ela se abala? Que a representação, a comparação é essa, que uma rocha, ela é firme, ela não se abala, é forte, é poderosa. E o Senhor é uma rocha eterna, simbolizando que Ele tem poder eterno, firme, não se abala. Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Preste atenção que Deus, Ele revelou o seu poder, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, a sua própria divindade, se reconhecem como? Por meio das coisas que foram criadas. A criação revela o eterno poder de Deus, a sua divindade. E aí algumas pessoas não reconhecem isso. E aí nesse contexto de Romanos 1, que eu não vou entrar em detalhes, vocês forem curiosos, cheguem em casa e leiam. Romanos capítulo 1. Aí diz lá que tais homens são por isso indesculpáveis. Quais homens? Os do contexto lá de Romanos capítulo 1. Aí vocês leiam em casa, não é o nosso tema, eu não vou ler, certo? Vou lançar o desafio aí para vocês lerem em casa. É um assunto bem curioso. Leiam em casa, Romanos 1. E esses homens são indesculpáveis, porque eles rejeitam essa glória de Deus. O poder de Deus, ele é reconhecido por meio da criação. E esses homens lá
desprezaram isso, não reconheceram o poder de Deus. E aí por isso eles são indesculpáveis. O poder de Deus é forte. Salmo 89:11 diz: Teus são os céus, tua é a terra, o mundo também é de Deus e a sua plenitude. Tu os fundaste. Deus foi quem fez tudo. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Mostrando aqui que o Senhor é forte. O poder do Senhor é forte. Forte é a tua mão. O teu braço é armado de poder. Elevada é a tua destra. Mostrando que o Senhor é poderoso. O poder de Deus é grande. Jó capítulo 9, versículo 4 diz: Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Então ele é grande em poder, mostrando que o poder de Deus é grande. Quem foi que contendeu ou discutiu com Deus e teve paz? Quem conseguiu teimar com Deus? Vamos usar o nosso ditado, né? Teimar com Deus, duvidar de Deus, querer ser mais do que Deus e teve paz. Quem? Lúcifer, quando ele quis ser semelhante ao Altíssimo, o que é que aconteceu? Foi expulso do céu. Não foi? E com ele uma terça parte dos anjos que também seguiram a conversa dele, né? Então, Deus, ele é poderoso. É grande em poder. Salmo 79:11 diz: Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte, mostrando aí a grandeza do poder dele. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Naum 1:3 diz: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. Ou seja, ele vai cobrar, né? Por mais que nós achemos assim, fulano de tal faz isso ruim, não sei o que, e não acontece nada com ele. Calma, né? O tempo chega. Deus, ele tem o tempo para todas as coisas. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então ele é grande em poder. Nada pode abalar o Senhor. O poder de Deus também ele é glorioso. Êxodo 15, verso 6 diz: A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Se Deus quiser agir e fazer alguma coisa, ele faz, não tem quem impeça. Ele é glorioso, o poder dele é glorioso, ele pode fazer tudo no tempo que ele quiser. Se ele quiser despedaçar o inimigo, ele faz. Aí sabe o que é que às vezes nós nos pegamos pensando? Mas rapaz, mas se Deus faz, por que ele deixa? Não é? Por que é que ele deixa? Nós vamos já chegar num versículo curioso e interessante que vai responder muitas dúvidas nossas. Nós vamos já chegar lá. O poder de Deus é incomparável. Êxodo 15:11 diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? É incomparável. O poder de Deus é incomparável. Aí vem essa pergunta também com a resposta implícita: quem é como tu entre os deuses? Quem? Ninguém. Não tem Deus como nosso Deus. Aí diz: quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos? Essa palavra terrível aqui está no sentido de uma coisa assombrosa, grandiosa demais. Em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Quem é como nosso Deus? Quem? Ninguém. Ele é o mais poderoso de todos. Salmo 89:8 diz: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Quem é poderoso como o Senhor? Ninguém é poderoso como ele. O poder de Deus é incomparável. Deuteronômio 3:24 diz: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos?
Onde é que tem um Deus, ou que seja no céu ou na terra, ou em qualquer lugar, que faça o que Deus fez? Onde é que tem? Nenhum. Porque para começar, tudo que existe foi Deus que fez. Leia Gênesis capítulo 1, você já vai entender que não tem outro Deus como o nosso Deus. Não dá. Você vai ver a criação, tudo o que Deus fez. O poder de Deus é incompreensível. É por isso que muitos de nós nos pegamos assim, né? Balançando, titubeando, Senhor, e por que isso, por que aquilo? Porque é incompreensível o poder de Deus. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Por isso que nós não entendemos muitas coisas. Porque Deus, ele é incompreensível. Nós só conseguimos saber de Deus o que Ele quis revelar na sua palavra. O que não está na Bíblia, não dá para sabermos sobre Deus. Não dá. Só dá para nós conhecermos a Deus o tanto que Ele revelou na sua palavra. Além disso, não tem como. Jó 26:14 diz: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. O que Deus tem feito, as maravilhas que Deus tem operado, são só as orlas, só as beiradas, né? Para a gente entender, só as beiradas, por ali. Que leve sussurro temos ouvido dele. Ó, leve sussurro. Olha quem está dizendo isso aí, no livro de Jó, não é? Está escrito? No livro de Jó está escrito: leve sussurro temos ouvido dele. Lembra de Jó capítulo 42? Que é que Jó concluiu na sua vida? Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Porque ele teve uma experiência especial com Deus. E aí ele fala que leve sussurro temos ouvido dele. Temos ouvido pouca coisa sobre Deus. O que nós vemos do agir de Deus é pouco se comparado ao que ele realmente é. Aí ele diz: mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Se só o que Deus revelou na sua palavra, só o que ele revelou na sua palavra, nós não sabemos. Quem conhece os mais de 31 mil versículos que tem na Bíblia? Quem conhece? Todos. 31.105 versículos. Quem conhece? 66 livros. 1.189 capítulos. Nós não conhecemos nem o que está escrito. Às vezes nós somos audaciosos, queremos saber mais, né? Além da Bíblia, fora da Bíblia. Conheça primeiro a Bíblia. Quando você conhecer os 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos, aí chegou a hora agora de você procurar conhecimento extra. Entenderam? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Você pode ler várias vezes. Quando você lê João capítulo 1, daqui a 10 anos você lê João capítulo 1 de novo, você vai aprender outras coisas que não tinha aprendido há 10 anos atrás, quando você leu. Eu digo isso por experiência própria. Que eu ensino o Evangelho de João não é de hoje, não. E toda vida que eu vou ensinar, que eu vou estudar, eu vejo coisas novas, aplicações novas, uma realidade diferente. A Bíblia, ela é atual, irmãos. Ela se atualiza automaticamente. Certo? Porque quando nós lemos a Bíblia, o que é que acontece? Há 10 anos atrás, quando eu ensinei esse mesmo capítulo, nós vivíamos em uma certa realidade. Hoje, 10 anos depois, estamos lendo o mesmo texto, mas estamos em outra realidade. Então Deus, pelo Espírito Santo, nos dirige a fazer outras aplicações sem fugir do contexto. Estão entendendo? Então ela é atual. Essa é a palavra do nosso Deus. Então como é que nós vamos entender isso? É incompreensível. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Deus, ele é o dono do tempo, então ele faz no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Estão percebendo? Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que este, o homem, o ser humano, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então nós não vamos conseguir conhecer as obras de Deus na sua totalidade. Só dá para sabermos o que ele quis revelar. E se examinarmos muito as Escrituras. Não é só fazer uma leitura assim, rapidinha, não. O poder de Deus é insondável.
Jó 5:9 diz: Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Essa palavra inescrutável significa impossível de ser compreendido. Coloquei até no cantinho ali, ó, que eu sou meio esquecido, aí eu coloco a minha pesquinha ali, senão eu esqueço. Inescrutáveis é impossível de ser compreendido. Então Deus, ele faz coisas grandes e impossíveis de serem compreendidas. Me explique aí como é que pode se gerar um ser humano. Já faz um tempo, né, que eu venho... Um dia Deus tocou em mim assim, não estou dizendo literalmente não, viu? Que Deus veio e pôr a mão em mim não, pelo amor de Deus, que se fosse eu não estava nem vivo, né? Tocou no sentido de que a gente fica meditando e o Espírito Santo vai trazendo na lembrança algumas coisas, certo? E eu comecei a refletir sobre isso. Rapaz, como é que pode um ser humano nascer? 2 líquidos microscópicos, um espermatozoide e um óvulo, um fecunda lá, o outro, gera um embrião e nasce um ser humano, ó. Cabeça, olho, pulmão, coração, rim, não sei quantos ossos, tem mais de 200 ossos, né, um ser humano, mais de 600 músculos, quantos órgãos aí, não sei mais quanto, a complexidade imensa, não tem nenhum ser humano igual 100% ao outro, nem os gêmeos são totalmente 100% iguais, sabia disso? São parecidos, né, bem parecidos, mas não são 100% iguais. Será que as impressões digitais são as mesmas? É incrível. Deus, cada ser humano, Deus fez a forma e jogou fora. A forma e jogou fora. Só atualmente no mundo tem quantos milhões de habitantes? Lembra? Só no Brasil tem quantos? Mais fácil, né? 208 milhões, Eu sou meio ruim de lembrança, mais ou menos por aí, né? 208 milhões de habitantes só no Brasil, né? Só agora, vivos, né? Só os vivos. E os que já viveram? Nesse mais ou menos aí de 6 a 10 mil anos de existência. Deus, cada um que fez uma forma e jogou fora. Uma forma e jogou fora. Pensou? Dá para entender esse Deus? Eu pergunto, dá para entender? Será que não é muita audácia de um ser humano querer entender por que Deus não fez assim? Ou por que Deus não faz desse jeito, rapaz? Por quê? Não é muita audácia não do ser humano? É muita prepotência. Achar que nós podemos colocar Deus contra a parede e questionar Deus. Nós não conseguimos nem entender o que Deus fez. Às vezes nós não conseguimos entender nem uma forma de Bhaskara. Não é? Irmão, o que é a forma de Bhaskara? Pelo amor de Deus, nome de remédio, É a fórmula matemática, que às vezes nós chegamos no ensino médio, faculdade, não sabemos nem o que é a forma de Bhaskara. Nós nem conseguimos decorar para resolver uma equação de 2º grau. Aí você pensa, e quem inventou a equação de Bhaskara lá? Quem inventou essa fórmula? Imagina a inteligência do cabo, né? Imagina a inteligência de quem fez esse homem que inventou essa fórmula. Aí nós queremos, eu não consigo aprender nem a forma de Bhaskara, aí eu quero chegar para Deus e questionar Deus. Senhor, mas por que você não faz assim, Senhor? Mas as coisas estão muito erradas nesse mundo, né? Tem certeza que nós temos essa autoridade toda para questionar o Criador dos céus e da terra? Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, impossíveis de serem compreendidas. Jó 9:10 diz: quem faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Não dá para esquadrinhar, não dá para sondar tudo o que Deus faz. O poder de Deus também ele é irresistível. Daniel 4:35 diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Nada. Quando se compara com Deus, todos os moradores da terra são nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Se Deus quiser agir, não tem quem possa deter. Nem lhe dizer, que faz? Eu vou questionar a Deus. Vai questionar a Deus? Cuidado. Deuteronômio 32:39 diz: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Quando Deus quer fazer alguma coisa,
Pode sair do meio, não adianta choramingar não, porque Ele faz. O poder de Deus é soberano. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Chegou a referência que eu disse que ia responder muitas das nossas dúvidas. Essa é uma referência que era para todos nós decorarmos. Termos na ponta da língua. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem somos nós para chegar, Senhor, por que o Senhor não faz desse jeito, Senhor? Eu tenho a solução para o mundo. Às vezes nós não temos a solução nem para a nossa casa. A nossa casa é uma bagunça, toda desestruturada. Nós não sabemos nem controlar o que tem dentro de casa, nem as finanças. Aí a gente quer resolver o problema do mundo, né? Ensinar a Deus como fazer as coisas. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Romanos 9:20. Decore esse versículo. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Senhor, por que o Senhor não para a pandemia? Mas Senhor, como Deus não faz isso, não faz aquilo? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar a quem o fez? Nós somos feitos por Deus. Quem somos nós para questionar a Deus? Nós temos de aceitar. Senhor, obrigado, porque o Senhor enviou Jesus para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra e poder entregar minha vida a Cristo e desfrutar da salvação. Senhor, obrigado. É isso, irmãos, que a humanidade está precisando mais. É um coração agradecido pelo que Deus já fez. E não pelo que nós queremos que Ele faça. Aí os papéis se invertem. Quando eu quero um Deus que faça o que eu quero, os papéis estão invertidos. Deus é quem tem que dizer, olha, eu quero que você faça assim. E nós somos objeto. Pode o objeto, nós, míseros pecadores, ficar questionando a Deus? Senhor, por que o Senhor não me fez desse jeito, né? Senhor, por que o Senhor não me fez com cabelo? Porque eu não quero ser careca, né? Aí se revoltar porque não tem cabelo, ou um porque tem cabelo demais queria ser careca, um porque é gordo queria ser magro, porque é magro queria ser gordo, não é? Deus fez assim. E aí? Você pode cuidar da sua saúde, né? Porque magreza não é sinal de saúde nem gordura, né? Os dois extremos, né? Não estou criticando nem um lado nem outro, porque eu não estou aqui para criticar ninguém, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio e não fazer discriminação com ninguém, respeitar a todos. Estou falando isso porque alguém pode querer me interpretar mal, porque tá falando do magro, tá falando do gordo, né? Nada disso aqui. Estou só citando exemplos de que nós temos que aceitar o que Deus fez em nossas vidas. O que Deus faz. O que nós precisamos é entender quem é esse Deus. Por isso que estamos estudando sobre a pessoa de Deus. Para entender melhor. Rapaz, então, por isso que as coisas acontecem assim. Agora está clareando a ideia. Porque Deus é assim. E quem sou eu para questionar Deus? Eu tenho que me colocar no meu lugar. Reconhecer que eu sou objeto. Sou criação de Deus. Quem me fez foi Deus. Então Ele faz do jeito que Ele quer. Então não vou servir a Deus desse jeito, né? Tem gente que se revolta. Não servir esse Deus não, que eu sou um objeto. É? Mas você sabe quem é que tem um céu para oferecer no futuro? Quem é que tem um céu para oferecer na eternidade? Quem é? É Deus. Só Deus que tem o céu para oferecer. E aí, vai se revoltar contra Deus e ficar fora do céu? Eu acho que não vale a pena. Acho não, tenho certeza, né? Tenho certeza que não vale a pena. É melhor servir a esse Deus que nos põe no nosso lugar, mas que já providenciou um meio para nós chegarmos na presença dele. Esse Deus sim é amoroso. Não é um Deus que quer nos escravizar. Ele quer nos dar a verdadeira liberdade, diferente do inimigo das nossas almas, Satanás, que quer nos escravizar no pecado, envergonhar o ser humano. E ainda no final ir para o inferno, sofrimento eterno, onde o fogo não apaga e o verme não morre. E ainda tem música no inferno, sabiam disso? Tem, não, é para o inferno que lá tem música, não sei o que. Tem, sabe qual é a música lá? Choro e ranger de dente. A música do inferno é essa, é choro e ranger de dente, por toda a eternidade.
Aí deixar de servir a Deus, que tem um céu para oferecer, para servir o diabo, que tem um inferno para oferecer? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Nada é impossível para o poder de Deus. Jeremias 32:27 diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Tem coisa difícil demais que Deus não possa fazer? Não tem. Deus pode fazer tudo. E Mateus 19:25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Jesus deu a resposta para os discípulos. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto o quê? Ser salvo é impossível aos homens. Ser salvo é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Inclusive a salvação, né? Inclusive a salvação, que é o tema daqui, desse contexto de Mateus 19. Os discípulos perguntam: quem pode ser salvo? É impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Deus é quem tem a salvação para nos dar, irmãos. Deus é quem pode. E Ele já providenciou isso. Então nós que conhecemos a palavra de Deus não podemos jamais questionar Deus. Jamais murmurar contra Deus. Jamais reclamar de Deus. Jamais. Nós que conhecemos a Bíblia precisamos agradecer. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor já fez tudo o que poderia fazer por mim. Tudo o que eu preciso, o Senhor já fez. Já enviou o seu Filho ao mundo para nos dar a salvação. O que é impossível. Isso aqui é impossível aos homens. O Senhor Jesus disse: é impossível a salvação, é impossível aos homens. Mas Deus pode salvar. E Ele fez isso. Então reclamar de Deus, por quê? Com que razão? Quando nós reclamamos com Deus, nós perdemos a nossa razão. O que é o homem? Para que dele te lembres. E o Filho do homem, para que o visites. Nós não somos nada, irmãos. Simplesmente pó da terra, criatura. E Deus fez tudo por nós. Precisamos ser mais gratos, reconhecer o poder de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor sobre nós. E nos conceder, ó Pai, o conhecimento da Tua Santa Palavra, nos dá o entendimento, para que possamos viver uma vida mais agradável a Ti. Pedimos perdão por nossos pecados e pedimos, ó Pai, a orientação do Senhor a cada dia, para fazermos o que Te agrada. Somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu, todos os benefícios do Senhor para conosco. E clamamos a Ti, ó Pai, humilhados, por um coração mais agradecido, reconhecedor, ó Pai, da Tua grandeza e da Tua majestade. Nós pedimos as bênçãos do Senhor para o retorno aos nossos lares, a Tua proteção e o Teu cuidado. Somos gratos ao Senhor por nos permitir novamente, ó Pai, nos reunir e assim adorar o Senhor juntamente com os irmãos, seguindo todos os protocolos de segurança, respeitando cada um e respeitando as autoridades, conforme o Senhor nos ensina. Oramos ao Senhor agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, uma boa noite a todos. Deus abençoe. Próxima semana, se Deus quiser, programação normal, né? Sábado, culto de oração às 7 horas. Domingo, a escola bíblica às 8 horas. E o culto à noite às 6h30. Se houver alguma mudança, eu comunico lá pelo WhatsApp, certo? Mas, por enquanto, fica programado assim, tá bom? Deus abençoe a todos.